E aí, galera do sétimo ano, tudo bom? Hoje o nosso vídeo aula será sobre o módulo 7, operações com números racionais. Ficou faltando explicar para vocês sobre a radiciação e a potenciação dos números racionais. Eu vou começar com os números fracionários. Coloquei aqui exemplos de como eu resolvo quando a minha fração é positiva e quando ela é negativa. 4/5 elevado à quarta potência. Quando eu tenho uma fração com expoente, na realidade eu tenho tanto o numerador quanto o denominador elevado àquele número. Então, na realidade, eu tenho 4 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que é o 4 elevado a 4, e o 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes também, que é 5 elevado a 4. Verifiquei que essa minha fração é um número positivo. Um número positivo, independente dele ter expoente par ou ímpar, o resultado vai dar um número positivo. Já sei que o meu resultado é um número positivo. Agora eu vou fazer a conta. 4 multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 256. E o 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 625. Bom, segundo exemplo, coloquei uma fração negativa com um expoente par, menos meio elevado ao quadrado. Gente, quando eu tenho um número negativo com expoente par, o meu resultado vai dar um número positivo. Já verifiquei aqui, já coloquei o positivo na minha resposta. O ideal é sempre vocês saberem qual o sinal que vai dar na resposta e depois efetuar a conta, fazer esse passo a passo. Bom, o 1 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que é 1 vezes 1, vai dar 1. 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que é o 2 vezes 2, vai dar 4. Então, menos meio elevado ao quadrado dá 1/4. Segundo exemplo, peguei também uma fração com número negativo, só que meu expoente está ímpar. É menos 2/3 elevado ao cubo. Quando eu tenho um número negativo, uma fração negativa com expoente ímpar, o meu resultado vai dar um número negativo. Agora eu vou resolver essas potências. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa do que o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. 3 elevado ao cubo é a mesma coisa do que o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Bom, agora eu tenho uma potência de base decimal e expoente natural. Para resolver isso aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar para a forma de fração. Tenho 1/10 elevado ao quadrado. Vou passar para a forma de fração esse número. 0,1 passando para a forma de fração fica 1 sobre 10. Tenho ele mesmo multiplicado 2 vezes. Multiplicação de frações. Vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 1 é 1. 10 vezes 10, 100. Passando isso aí para o número decimal novamente. Escrevi o meu numerador e vou andar com a vírgula a quantidade de casas que tem de zero aqui no meu denominador. Tenho 2 zeros, então vou andar 2 casas para a minha esquerda. Ficou 1 centésimo, 0,01. Como o meu número é um número positivo, o meu expoente não vai interferir se é par ou ímpar. O resultado vai ser um número positivo. Agora, quando eu tenho um número negativo, eu tenho que olhar para o meu expoente. Quando eu tenho um número negativo e o expoente é par, meu resultado vai dar um número positivo. Transformando isso aqui para a fração, eu vou ter o 15 sobre 10. Multiplicando 15 vezes 15 vai dar 225. 10 vezes 10, 100. Quero passar isso daí para a forma de número decimal. Vou escrever o 225, vou contar as casas, a quantidade de zeros que eu tenho aqui. 1, 2, ficou 2,25. Meu terceiro exemplo é 8 décimos, aliás, menos 8 décimos elevado ao cubo.
Esse eu vou resolver de uma forma diferente. Eu não vou colocar as frações passo a passo. Eu já vou resolver com a minha fração, que será o resultado final, tá? Bom, eu tenho um número negativo e um expoente ímpar. Quando isso acontece, eu já sei que o meu resultado vai dar um número negativo. Vou pegar o número que está aqui e resolver como potência. 8 elevado ao cubo é a mesma coisa do que 8 vezes 8 vezes 8, que dá 512. Esse vai ser o meu número do meu numerador. Quem vai ser o meu denominador? Vou contar quantas casas tem após a vírgula e multiplicar pelo número do expoente. 1 vezes 3 é 3. Então, meu denominador vão ter 3 zeros. Passando para a forma decimal novamente, coloquei o menos 512 e vou contar agora quantas casas que eu vou andar. Tenho 3 zeros, vou andar 3 casas. Então, ficou menos 0,512. Propriedades de potenciação dos números racionais. Quando eu tenho a mesma base e uma multiplicação, eu vou repetir a base e somar os expoentes, independente seja em forma de fração ou em forma de número decimal. 1/3 elevado a 4, que multiplica 1/3 elevado ao quadrado, é a mesma base. Repetir a base e somar os expoentes. 4 mais 2 é 6. Aqui eu tenho menos 4 sobre 7 elevado a 5, que multiplica menos 4 sobre 7 elevado a 3. Observem que a base é a mesma, inclusive o sinal. Então, eu repito a base e vou somar os meus expoentes. 5. Bom, 5 mais 3 dá 8. Menos 11,4 elevado ao cubo, que multiplica menos 11,4 elevado a 4. É a mesma base. Repito a base e vou somar os expoentes. 3 mais 4 é 7. Divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a minha potência e vou subtrair os expoentes. É ao contrário da multiplicação. Na multiplicação, eu repito a base e somo os expoentes. Na divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. Aqui eu tenho 2/5 elevado a 5 dividido por 2/5 elevado a 2. Repeti o 2/5 e subtraí. 5 menos 2, 3. Menos 2/7 elevado a 10 sobre menos 2/7 elevado a 5. Esse sinal de fração indica uma divisão. Então, eu tenho o numerador dividindo pelo meu denominador. A base é a mesma. Repetir a base, subtrair os expoentes. 10 menos 5, 5. Potência de potência. Eu vou repetir a fração e vou multiplicar os meus expoentes. 2/5 elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Vou repetir o 2/5 e multiplicar. 2 vezes 3, isso aqui é a mesma coisa que 2/5 elevado a 6. Potência de produto. Aqui eu tenho duas frações diferentes elevadas a um expoente 3 ao cubo. Eu tenho a mesma coisa do que isso elevado ao cubo, que multiplica essa fração elevada ao cubo. O máximo que eu posso fazer é retirar desses colchetes e deixar nos parênteses. Daqui, eu não consigo resolver mais como potência de mesma base. Potência de quociente. Tem a divisão de duas frações elevadas a um expoente 4. Mesma coisa, eu tenho esses dois elevado a 4. O máximo que eu posso fazer é retirar essa fração desse parênteses e elevá-la a 4. Ela está dividindo pela mesma fração elevado a 4. Aqui, 1 inteiro e 8 décimos sobre 4 inteiros e 5 décimos sobre 2. Eu tenho a mesma coisa do que o numerador elevado ao quadrado dividido pelo denominador elevado ao quadrado. Aí daí, para eu resolver isso daqui, só eu fazendo uma conta normalmente, tá? Fazendo esse número decimal elevado a 2 e depois dividindo por esse número decimal elevado a 2. Não tenho como resolver, pois as bases
não são as mesmas. E quando for a raiz exata de um número racional? Bom, quando eu tiver uma raiz quadrada de uma fração, eu tenho tanto o numerador quanto o denominador com essa raiz. Aqui eu coloquei raiz quadrada de 1/4. Então, tem no numerador quem é raiz quadrada de 1 e no denominador quem é raiz quadrada de 4. Ou seja, quem eu multiplico por ele mesmo que dá 1 e quem eu multiplico por ele mesmo que dá 4, que é 1 sobre 2. Pois, quando eu tenho 1 sobre 2 meio elevado ao quadrado, dá 1/4. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Logo, a raiz quadrada de 1/4 é meio. Segundo exemplo, raiz sétima de menos 1 sobre 128. O 1 multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que for, vai dar um número, vai ser ele mesmo, vai dar um número 1. Então, já sei que meu numerador é o número 1. Para eu saber o 128, eu tenho que descobrir o número que eu multiplico por ele mesmo 7 vezes para dar esse valor, que é o numeral 2. Como é que é um número negativo? Eu tenho um resultado negativo. Então, a raiz sétima de menos 1 sobre 128 é igual a menos meio. Por quê? Menos meio elevado a 7 é igual a menos 1 sobre 128. O último exemplo, está ali o número decimal. Qual a raiz quadrada de 4 centésimos? Coloquei aqui duas formas para eu fazer. Eu sei que é 2 décimos. Por quê? 2 décimos elevado ao quadrado, ou seja, 2 décimos vezes 2 décimos dá 4 centésimos. Ou eu posso transformar esse número decimal em forma de fração. Peguei o número 4, coloquei no numerador. O denominador será a quantidade de casas que eu tenho após a vírgula, a quantidade de zeros. Então, será 100. Tem que descobrir quem é a raiz quadrada de 4 e quem é a raiz quadrada de 100. Quem que eu multiplico por ele mesmo que dá 4? É o número 2. Quem que eu multiplico por ele mesmo que dá 100? É o número 10. Então, a raiz quadrada de 4 sobre 100 é 2 décimos. Transformando isso aqui para a forma de número decimal, 0,2. Mesmo resultado daqui. Com isso, nós terminamos o nosso módulo e a nossa apostila 1. Até a próxima!